Olá, amigas e amigos do canal Eros e Thanatos, o seu canal de psicanálise. Mais uma vez, tenho o prazer de estar com vocês, trazendo mais conteúdos para discutir a respeito da questão da psicanálise, tá? Mas antes, pedindo para que vocês dêem um like, caso vocês gostem lá do vídeo, né? Dê o like, se inscrevam no canal para que ao dar o like, ao se inscrever no canal, mais pessoas poderem ter acesso a esses vídeos, né? Porque o YouTube identifica lá o interesse social nele e colabora também em espraiar esses vídeos, né? Vai lançando, enviando para mais pessoas. Então a gente pede que vocês também possam participar também com questões, como tivemos recentemente colegas que trouxeram questões e nós montamos os nossos vídeos em torno das questões que foram trazidas pelas pessoas. E isso é ótimo, né? Porque a gente interage, debate, discute e vocês apresentam aí para amigos, parentes, colegas de trabalho, né? Enfim, tá? Agradeço desde já a colaboração de vocês e tenho tido, tá bom? Bom, hoje eu queria tratar um tema, na sequência disso que a gente vem trabalhando aqui, né? Trabalhei aí nesses últimos vídeos algumas questões como a questão de um sujeito feminino, o declínio do pai, e junto com o patriarcado, e esse modelo de patriarcado que nós tivemos aqui no Brasil, que é o patriarcado patrimonialista, né, e a mutação cultural, esses três temas aí que tem sido o eixo dos nossos últimos encontros aqui. Né? Eu quero, dentro dessa temática que eu discuti, particularmente a questão do sujeito feminino, né, acaba abordando um pouco a questão da identificação sexual, da diferença sexual, e a psicanálise, como vocês sabem, é uma teoria do desejo, do sujeito desejante, e uma teoria da sexualidade. Né? E dentro da sexualidade há um elemento importante, uma teoria importante que foi desenvolvida por Jacques Lacan, chamada teoria da sexuação, né? Que seria, dentro da sexualidade, aquilo que se reporta à identificação sexual. Tá? Eu quero falar um pouco sobre isso, e mais adiante também a gente vai falando mais coisas. Mas hoje eu quero dar para vocês assim, uma apresentação desse tema, né? Que é bem importante e que se relaciona com essas coisas que nós viemos tratando nesses últimos vídeos, particularmente essa questão da mulher, do feminino, do sujeito feminino, dessa singularidade. Né? Bom, como vocês sabem, eu acredito que muitos de vocês que têm algum nível, diversos níveis de leituras em psicanálise, mas que é um tema até que já extrapola até mesmo o âmbito dela, a psicanálise trata de uma maneira muito singular a questão da sexualidade. Por que singular? Porque a psicanálise veio dizer para nós, né, que a sexualidade humana ela não é biológica e orgânica. Né? Ela é, sobretudo, uma construção da linguagem. E, sendo uma construção da linguagem, ela envolve outros elementos. Ela envolve a cultura, ela envolve as representações, ela envolve o campo da palavra, o que é o campo da linguagem. Não é? Então, a sexualidade humana, ela né, diferentemente da sexualidade dos animais naturais, que é tocado, movido, né, por instintos biológicos, a sexualidade humana encontra outras formas de expressão, e essa foi uma das grandes questões que Freud trouxe, e que, no momento que Freud apresenta isso aí, escandalizou muita gente, não só do público geral que teve acesso a essas informações, mas dentro da própria universidade. Freud era um homem da universidade, era um pesquisador da Universidade de Viena, e ele sofreu duras críticas, né? Algumas inclusive assim, muito generalistas, como por exemplo acusar a psicanálise de ser pansexualista. Né? Eram críticas injustas, críticas fundadas num desconhecimento, né? E também carregada de preconceito, porque dizia da moralidade daquela época de Freud. Né?
final do século XIX, como ele vai fazer essas comunicações, e comecinho do século XX. Né? A gente tinha uma outra forma de moralidade, de lidar com essas questões, com essa temática, sempre foram temas tabu. Sexualidade é um tema tabu na humanidade. Hoje, diferentemente daquela época, a gente trata um pouco mais, de maneira mais clara, a gente traz mais à luz as coisas, mas ainda vocês sabem perfeitamente que com grandes obséquios, né, com grandes dificuldades, até mesmo com virulência e preconceito. Mas aquela época de Freud, né, aquilo era muito difícil você dizer, inclusive no ambiente acadêmico, no ambiente da ciência, né, das ciências positivas, das ciências humanas, das ciências naturais, enfim, que é o ambiente da universidade. Pois bem, então Freud desenvolve essa questão da teoria da sexualidade. Mas e com isso, a gente vai começar a pensar o que é que faz a diferença do masculino e do feminino, de um homem a uma mulher. Né? O que é um homem, o que é uma mulher, por esse processo dessa interpretação. Freud fez avanços considerados, importantes sobre isso, mas deixou algumas questões no ar, porque Freud ele tomava como referência, por exemplo, na questão da sexualidade, um órgão que ele vai chamar de falos, mas que muitas vezes, ao se referir do falo, ele se referia pelo órgão masculino. Não é? Tem uma associação? Tem. Isso vem desde os primórdios da nossa cultura ocidental, da cultura grega, não é? Que era um tipo de cultura que lidava com a sexualidade muito diferente da cultura cristã, porque a cultura grega ela apresentava, ela manifestava, ela externava o corpo do homem, particularmente, né? E ali estava um registro que tinha uma representação do órgão masculino associado à questão do poder. É aí que vem a questão do falo, não é? Já na cultura cristã, não é? Na economia cristã, não é? Você tem um encobrimento da questão sexual. O sexo passou a ser velado, passou a ser mais escondido, passou a ser mais contido. Você não mostrava o sexo, você não se apresentava assim. Conversando com o colega, por exemplo, Sérgio Paulo, com quem a gente compartilhou o canal Eros e Thanas, Mitologia e Psicanálise, quando era assim a designação dele, do nosso canal, o Sérgio, que é um estudioso, pesquisador assim, muito profícuo da questão grega, ele falava que os gregos, por exemplo, se exercitando, eles exibiam seu corpo. Eles se exercitavam muitas vezes de forma desnuda. Não é? Nós não. Nós cristãos, a cultura cristã, ela pôs roupas, ela encobriu o sexo. Né? E esses encobrimentos gerou uma série de questões. Por exemplo, conflitos particularmente muito sérios, delicados, como histerias e outros mais. Mas, bom, não é? Então, a sexualidade humana, dentro da lógica cristã, ela ganhou dimensões de tabus diferentes daquilo que se vivia com o grego. Enquanto que o grego exibia, o cristão encobria e, de algum modo, encobre. Não é? Bom, mas nesse sentido, Freud foi criando essa identificação, essa relação da sexualidade como seu grande referente com a questão do falos. Ele estava certo. O falos, de fato, é um elemento, é uma representação muito importante do ponto de vista de compreender a questão sexual no humano. Né? Mas como ele fazia essas associações muito diretas com o órgão masculino, e muitas vezes ele se reportava pelo órgão masculino, isso gerou grandes polêmicas, sobretudo no ambiente feminino, porque as mulheres se perguntavam, pô, mas a psicanálise, será que ela interpreta direito, corretamente, o que é a sexualidade feminina? Como é que fica a diferença sexual feminina, então? Porque parecia que a diferença sexual feminina ela se moveria fundamentalmente pela lógica da sexualidade masculina, mas com uma situação de ficar tomado como um padrão universal os elementos da sexualidade masculina como o órgão, o falos, né? E, consequentemente, sem examinar uma série de outras questões que são particularidades desse grupamento humano, das mulheres. Né? É aí que Lacan entra com essa teoria da sexuação. Com a teoria da sexuação, o que é que Lacan vai fazer? Lacan vai, de fato, remeter para aquele ponto que Freud chamava atenção, ou seja, o sexual como linguageiro, como estrutura da linguagem, na cultura, e não simplesmente como biológico, não circunscrita ao gênero,
mais aberto, né? Ou seja, não é o gênero que a gente possa identificar como masculino e feminino que vai determinar o que é a sexualidade humana. Não é o sexo e o instinto e o biológico que vão determinar qual é a sexualidade humana. Mesmo a cultura se associa com esses elementos biológicos, eles não são determinantes. Então, era preciso compreender e radicalizar isso que Freud fazia e Lacan fez a partir da questão do significante. É aí que ele cria essa teoria da sexuação, que é a teoria da diferença sexual, usando para isso a lógica, inclusive a lógica matemática, através de quantificadores que são os quantificadores de Hilbert, que era um lógico matemático. E a partir daí ele vai estabelecer dois elementos fundamentais que distinguem essas sexualidades. Por um lado, aquela sexualidade que se organiza fundamentalmente a partir do falos. De fato, toda se organiza a partir do falos, mas aquela que está presente a partir do falo, que é a sexualidade masculina. E por outro, a sexualidade que vai se organizar por um outro, que ele vai chamar de um grande outro, de uma outra cena, de uma outra forma de organização, que ainda que implicada também com o falo, mas que se constitui em outro lugar, com outros significantes, esse Lacan vai chamar da sexualidade feminina, ou seja, associada ao grande outro. A partir daí, Lacan vai situando onde fica cada elemento que organiza a nossa sexualidade. Por um lado, a cadeia de significantes. Como Lacan, na cadeia de significante, ele vai criar uma fórmula chamada S1 e S2 para representar significante 1, significante médio, o significante 2, S2. O significante, que é o conjunto dos demais significantes, Então, esse S1, ficaria do lado do falos, enquanto que o S2 ficaria do lado do feminino, do lado da mulher. O falo do lado masculino e o S2 do lado do feminino. Nesse sentido, ele vai dizer que o sujeito do desejo, ele está do lado masculino, enquanto que o objeto está do lado feminino. Mas ele vai dizer algumas coisas importantes, como, por exemplo, todos nós passamos e temos como referência sexual o falo. E todos nós passamos por uma posição e por outra posição. Todos nós passamos por uma posição masculina e posição feminina. Era o que Freud dizia, por exemplo, que a sexualidade humana era bissexual. Bissexual no sentido de que todos nós cruzamos essas duas linhas, o lado masculino e o lado feminino. E aí a gente, a partir de um processo que ele não vai determinar, seja Freud, seja Lacan, pela identidade, mas pela identificação. Por que essa diferença? Porque a identidade, ela se implica num ambiente de uma certa estabilidade, quando você pode colocar, por exemplo, a fórmula de A igual a A, e A diferente de B. E na identificação, você vai utilizar uma outra fórmula, onde você diz que A é diferente de A, ou seja, que A se quer idêntico a A, mas, consequentemente, ele é diferente de A e ele é diferente de B. Então, pela fórmula do significante, um significante não é igual ao outro, o significante é diferente do outro. Portanto, é nesse sentido de linguagem, dessa lógica de linguagem, que o circuito do significante, ele oferece a constituição, a identificação do nosso desejo. Portanto, a gente pode ter, digamos assim, biologicamente, formatos ditos masculino, e ao dizer masculino, você já coloca campo da linguagem, ou formato biológico anatômico feminino, mas não é isso que vai determinar o que é a sexualidade humana. A sexualidade humana é como o sujeito vai se identificar pelo desejo, com as suas referências simbólicas, que pode sofrer aí variações distintas, o que define, por exemplo, o que hoje temos assim, o LGBTQIA+, ou seja, as distintas identificações, que não é a mesma coisa dizer distintos gêneros, mas distintas identificações que constituem a sexualidade humana. Para isso, Lacan utilizou essa fórmula, essa construção teórica que ele chamou de teoria da sexuação, que ele apresenta, por exemplo, no seminário Mais Ainda, seminário Mais Ainda, o Encore, em francês, que é de 1972-73. Bom, nós paramos hoje por aqui e nos próximos encontros a gente pode discutir um pouco mais sobre essas questões. Um grande abraço e até o próximo vídeo.